Trata-se de um momento quando os discípulos estavam passando por uma travessia no mar da Galileia e aconteceu uma tempestade. E eles estavam dentro do barco, Jesus não estava com eles. Nos momentos anteriores, eles tinham tido a multiplicação, a primeira multiplicação dos pães, e juntou uma grande multidão. Então Jesus falou com eles assim: olha, vocês vão pelo barco, entrem no barco, passem para a outra banda, enquanto eu vou despedir a multidão. Depois eu encontro com vocês. E eles então entraram no barco, como Jesus havia ordenado, e foram para outra banda. Mas no meio da travessia, eles tiveram uma tempestade. E essa tempestade foi severa com eles. E durante essa tempestade aconteceu uma coisa muito importante com Pedro. E Pedro, ao experimentar aquela situação, ele viu quando Jesus vinha caminhando sobre as águas, eles até o confundiram com um fantasma, né? Mas o importante foi a experiência de Pedro. E é isso que eu queria falar com vocês hoje. Como, no meio daquela tempestade, Pedro teve uma experiência extraordinária. Às vezes acontecem tempestades nas nossas vidas, mas elas não são para nos destruir. Elas às vezes acontecem como uma oportunidade, uma provação que a gente precisa enfrentar e vencer. E é importante quando na prova Deus está conosco. Importante é quando durante a prova Deus está presente, segurando nas nossas mãos e ajudando-nos a superar. Então vamos ler o texto para a gente ter uma ideia melhor e eu vou depois compartilhar com os irmãos. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar e ali ficou à parte. E chegada já a tarde, ele estava ali só. Então, enquanto ele despediu a multidão, depois ele ficou só. E ele ficou só porque ele queria ter um tempo de oração. Jesus sempre separava um tempo para a oração. Se a gente olhar a vida de Jesus, ela pode ser muito inspirativa para nós pelo exemplo que ele deixou. Muitas vezes ele estava orando e não raro ele estava só orando. Ele deu muito valor à oração e ele praticou a oração. E ele ensinou sobre a oração, de modo que nós temos que aprender com a prática da oração de Jesus um modelo para a nossa própria vida, né? E no verso 24, isso aqui está no capítulo 14 de Mateus, a partir do verso 22. E no verso 24 diz assim: o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então eles estavam vivendo uma tempestade e enfrentando um vento contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por sobre o mar. Na quarta vigília é quase a madrugada. Então ali já Jesus vai ao encontro deles, andando por sobre o mar. No verso 26, assim: os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Então, às vezes, nós podemos colocar alguma coisa estranha no lugar de Jesus, né? Aqui, eles imaginaram que era um fantasma e eles temeram. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Quer dizer, Jesus não os deixou confundidos naquela situação, né? Jesus esclareceu para eles que não era fantasma nenhum, o fantasma só estava na cabeça deles, quem estava lá nas ondas era o Senhor Jesus. 28, respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Anote essa frase aí, porque ela é muito importante. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o, e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, o vento se acalmou. Então aproximaram-se os que estavam no barco, adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus.
e, tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Então, aqui algumas lições. Eu quero dizer que naquele momento, no meio daquela tempestade, aquele acontecimento, vamos chamar assim, aquele evento que se deu no meio do mar da Galileia, aquele acontecimento ali, foi usado pelo Senhor para impulsionar o Pedro para um nível mais elevado da sua própria fé. Uma experiência que vai enriquecer a vida de Pedro na sua história como apóstolo. Porque naquele evento aconteceu algo especial que marcou a vida do Pedro. E eu quero que aquilo que marcou a vida do Pedro seja também percebido por nós e possa marcar a nossa vida. Então, a primeira coisa é que os discípulos estavam no barco como Jesus havia ordenado, havia orientado. Muitas vezes nós achamos que as tempestades vão nos alcançar quando a gente está fora do propósito de Deus ou fora da palavra de Deus, mas aqui não. Eles estavam com Jesus, participaram de um grande milagre da multiplicação dos pães, e agora Jesus está só orando e eles estão no barco. E estão no barco porque Jesus os mandou entrar no barco e passar para outra banda. Eles estavam obedecendo a Jesus, estavam caminhando na direção que Jesus lhes havia mandado, mas apareceu no meio do caminho uma tempestade. Pode ser que aconteça com a vida de qualquer um de nós, caminhando dentro da palavra, caminhando na fé, participando da vida da igreja, orando, jejuando, né? Buscando a face do Senhor, lendo a palavra, mas de repente surge o inesperado, uma situação com a qual a gente não contava, né? Quando eles saíram dali, não imaginavam que teriam uma tempestade pela frente. Mas foi isso que aconteceu. Às vezes o inesperado acontece conosco e vem em forma de uma tempestade, e vem em forma de algo que pode abalar as nossas estruturas, e vem em forma de ameaça para nós. Alguma coisa que nos ameaça, alguma coisa que entristece o coração, alguma coisa que fere a nossa alma. Mas, de fato, ali aconteceu algo que eles estavam enfrentando e com medo de não ter condições de superar. Às vezes, os problemas parecem maior do que a nossa capacidade de enfrentá-los. Por isso que a gente fica apavorado, por isso que a gente fica com medo, por isso que a gente fica inseguro, por isso que a gente fica instável emocionalmente, espiritualmente, né? Por conta das tempestades que acontecem. A Bíblia está dizendo que o vento era contrário. Então, além da tempestade, ainda um vendaval contrário. Se eu quero ir para frente, o vendaval me puxa para trás. É uma situação complicada, porque você tem dificuldade de avançar no meio da tempestade, ainda tem um vento contrário. É como dizem lá no interior, né? Além da queda, ainda leva o coice do burro, né? Então a dificuldade era grande e eles estavam ali experimentando isso, mas dentro do que Jesus tinha lhes orientado a fazer, tinha lhes mandado fazer. Isso significa que nos caminhos da vida nós não estamos isentos de sofrer reveses, de sofrer problemas. Mas é muito importante que a gente tenha consciência de que está andando dentro do propósito de Deus. Porque o que vai acontecer no meio dessa tempestade é que Jesus vai chegar lá. Jesus vai aproximar-se deles no meio da tempestade. Sabe quando é que eles vão ver Jesus? Eles vão ver Jesus no meio da tempestade. Eles vão perceber que naquele turbilhão todo, Jesus está próximo, Jesus está presente. Isso é que faz a grande diferença, é saber que no meio das tempestades que nós enfrentamos, a figura de Jesus está lá. E ele vai aparecer no momento certo e no momento decisivo, com a sua ação de libertação, com a sua lição de cura, com a sua ação de pacificação, com qualquer que seja a necessidade. Nas mãos do Senhor há provisão para tudo. Há provisão para tudo. Então, veja só, Jesus, os discípulos estavam no barco, diz a Bíblia, açoitados pela tempestade. Então, tem coisas que açoitam a nossa vida. Tem coisas que machucam a nossa vida, que maltratam a nossa vida. E às vezes nós não sabemos como lidar com essas coisas, né? Porque os ventos são contrários.
Mas olha só, no dia que eles estavam enfrentando isso, no momento em que a tempestade parecia mais agressiva, na madrugada, Jesus vai ao encontro deles andando por sobre as águas. Ora, as águas eram tempestuosas para eles, mas Jesus estava andando sobre essa tempestade. Então Jesus entrou dentro da tempestade com eles. Jesus andou na direção deles dentro da tempestade. É isso que é bonito na Bíblia, mostrar que Jesus ele não evita a tempestade quando nós estamos lá dentro. Ele vai para dentro da tempestade para nos encontrar onde nós estamos. Ele vai lá nos encontrar exatamente no olho do furacão. Então ele não se omite de enfrentar a tempestade junto conosco. Ele vai lá para estar junto conosco. E ele vai andando sobre as águas, porque ele não estava no barco. Mas não era problema. Ele podia ir ao encontro dos discípulos, superando as dificuldades, do modo que ele, sendo Deus, podia fazer. E ele faz do jeito dele, da maneira dele, mas ele não nos deixa sozinhos. Ele não nos abandona. No meio da tempestade, ele sempre vai estar. E nós corremos o risco de interpretá-lo erradamente. Corremos o risco de não perceber a sua presença e, ao contrário, começar a enxergar fantasmas. Fantasmas onde não existem fantasmas e não enxergamos Jesus onde existe Jesus. É o erro de interpretação, é o erro de estruturarmos nossa vida em cima de narrativas que não são verdadeiras, é o erro da gente se estruturar em função dos nossos medos, das nossas angústias, porque aquele fantasma que eles viram estava na cabeça deles. Aquele fantasma não existia de verdade. Era só uma maneira como eles interpretavam. E quantas vezes a gente enxerga fantasma onde não tem fantasma, mas não enxerga Deus onde tem Deus. É muito difícil quando uma pessoa, no meio da sua dificuldade, alimenta a sua mente com pensamentos fantasiosos, com pensamentos fantasmagóricos, com pensamentos de derrota, de destruição, quando, na verdade, o que está ao alcance do seu pensamento é o Senhor Jesus. Mas você não enxerga, só enxerga o problema, só enxerga a desgraça, só enxerga, porque além da tempestade ainda um fantasma, já pensou, além da queda ainda do coice? Aí ele estava lá, no meio da tempestade, agora no meio disso ainda aparece um fantasma, ainda aparece um demônio, ainda aparece alguma coisa ruim. Então, é muito possível que no meio das lutas a gente enxergue mais os problemas, ou mais as nossas dúvidas, ou mais os nossos medos, ou mais as nossas agonias, do que enxergar Jesus que está vindo ao nosso ao encontro. Mas essa palavra da Bíblia é para mostrar que Jesus vem ao nosso encontro, ou vem estar conosco no meio da nossa tempestade. E nós não podemos alimentar nossa mente com coisa errada para ficar interpretando errado o que o Senhor está fazendo por nós. Interpretar corretamente a presença de Jesus é um passo importante para a nossa fé e para um patamar mais alto. É perceber Jesus no meio das situações. Então, não negamos a tempestade, não minimizamos o impacto da tempestade, não achamos que a tempestade é uma coisa qualquer, corriqueira ou boba. Tempestade é tempestade e tem o poder de destruir, mas é dentro dessa tempestade que a gente percebe a presença de Jesus, que chega para falar conosco, que chega para nos revelar a sua presença e o seu poder, porque a mesma tempestade que ameaçava o barco dos discípulos, era sobre ela que Jesus caminhava. Então Jesus caminha acima das nossas dificuldades, das nossas lutas, dos ventos contrários, mas ele vem encontrar-se conosco onde nós estamos. E terminou essa história ele entrando no barco com os discípulos. Jesus entra no seu barco, ele caminha com você. Ele vai ajudar você a enfrentar e superar a tempestade. Por quê? Porque ele sabe. Foi ele que mandou você entrar no barco, foi ele que mandou você passar para outra banda. Ele sabe que você está obedecendo ao propósito dele. Ele sabe que você está seguindo a orientação dele. Então ele não deixa você sozinho. Ele vai estar com você. E ele vai lá, mesmo que ele tenha que aparecer no meio da sua tempestade, ele vai aparecer. Mas não fique confundindo ele com fantasma, não.
Ele é o Deus poderoso da criação. Foi assim que os discípulos olharam para ele, como tu és verdadeiramente o Filho de Deus, né? Olha que coisa, então, ele andando lá. Aí os discípulos o confundem com fantasma. Dizer fantasma é coisa que está na cabeça da gente. Porque lá, objetivamente, não é o fantasma que está predominando. Ali, na verdade, era Jesus que vinha ao encontro dele. Vamos aprender a ver as coisas pelo lado positivo. Não vamos deixar que o medo dos fantasmas faça a nossa vida se destruir, se desconstruir. Porque às vezes são fantasmas que fazem medo na gente. A gente fica com medo de uma série de coisas que poderiam muito bem estar subjugadas pela presença de Jesus na vida da gente, nos animando e nos dizendo: não temais, sou eu que estou indo ao encontro de todos vós. Não temam, sou eu. Vejam só, Jesus lhes disse: não temam, sou eu. Onde eles pensavam que era um fantasma, Jesus esclarece. Então Jesus esclarece. Jesus clareia a nossa mente, clareia o nosso entendimento, clareia a nossa compreensão das coisas. E quando ele se aproxima de nós, ele vai se aproximando e dizer: sou eu, não tema, não tenha medo, eu não sou um fantasma, eu sou uma mão amiga que vem estar com você no meio da sua tempestade, no meio do seu tumulto, no meio da sua confusão, no meio dos seus medos e das suas inseguranças. Então Pedro diz assim, e Pedro ainda tem uma dúvida. Pedro diz assim: olha, se és tu, então manda-me ter contigo. Aí eu acho Pedro corajoso, né? Porque diz assim: se és tu, manda. Pedro não diz assim: se és tu, então vem rápido aqui para dentro do barco nos salvar. Pedro não diz: vem para cá. Pedro diz: manda eu ir para aí. Então Pedro estava seguro no barco, mas Pedro achava que estava mais seguro lá perto dele, lá com ele. É assim a vida. Às vezes a gente acha que está mais seguro porque está no barco, mas o barco pode se quebrar. É melhor estar mais seguro nas mãos de Deus. É melhor estar mais seguro debaixo da proteção do Senhor. É estar seguro com o Senhor. Por isso que ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal nenhum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E eu tenho a bênção de estar com o Senhor. Então nós vamos caminhar juntos até a consumação dos séculos e vamos para a eternidade juntos. Então essa situação mostra o Pedro como um indivíduo que nos dá essa lição. Não fique querendo trazer Jesus para dentro da sua tempestade. Queira estar indo ao encontro de Jesus, mesmo no meio da tempestade. E diz assim: Senhor, se é o Senhor que está aí presente e está escuro e é madrugada e a gente não enxerga direito, mas se é o Senhor, então manda-me ir ter contigo. Ou seja, Pedro disse: me chame, me convoque, estende a mão para mim. E Jesus disse assim: Pedro, eu vou honrar sua fé. Eu vou honrar sua fé. E ele disse assim para o Pedro: olha, pode descer do barco e pode vir na minha direção. E Pedro, então, acreditou e desceu do barco, caminhou em direção a ele e não afundou. Aí Pedro disse assim: puxa, esse negócio é verdadeiro. A melhor coisa da fé é quando a gente experimenta a direção de Deus e vê que é certa. A gente experimenta o poder de Deus e vê que funciona, que é certo, que é verdadeiro. Então nós ultrapassamos para um nível superior da fé. Não é apenas o fato que a gente ouviu falar, mas é o fato que a gente experimentou sair no meio da tempestade, ir ao encontro do Senhor, e o Senhor diz para a gente com a palavra poderosa: vem, e assim você obedece e vai. Então a palavra do Senhor convoca, a palavra do Senhor chama o Pedro, e o Pedro diz: pois eu vou descer do barco e vou. E Pedro vai, e estava tudo indo certo, e tudo estava dando certo. Pedro estava caminhando seguramente na direção de Jesus, e com certeza ele seria vitorioso, porque ele já estava sendo vitorioso. Ele já estava navegando sobre as ondas como Jesus. Ele já estava na mesma página de Jesus. Só que no meio do caminho, Pedro dá uma derrocada,
No meio do caminho, Pedro derrapa. No meio do caminho, em vez do Pedro olhar para Jesus, ele olha para a tempestade e fica com medo da tempestade. Ele substitui a fé pelo medo. Ele substitui a confiança pela desconfiança, pela insegurança. E é isso que a gente faz a maioria das vezes. A gente substitui a fé pelo medo, pela insegurança, né? E aí a gente começa a naufragar de novo. A gente começa a ser ameaçado de novo. Por quê? Porque a gente tirou o foco da vida da gente de Jesus e colocou o foco na tempestade, e colocou o foco no perigo, Não pode. Tem que colocar o foco em Jesus. Porque Jesus foi que disse, Pedro, vem. E o Pedro estava indo bem, mas no meio do caminho Pedro derrapou. No meio do caminho Pedro caiu. O Pedro ficou com medo, né? Mas sentindo o vento, olha só o que diz a Bíblia, mas sentindo o vento teve medo e começou a ir para o fundo. E nesse momento ele clamou, Senhor, salva-me. Ele ainda, quando ele viu que ele estava se desestruturando na fé, e que ele estava afundando e que a situação ia se piorar para ele, ele então clama para o Senhor e diz, salva-me. Olha só, é muito importante a gente ter a presença de Deus na vida da gente, porque nas horas decisivas você tem a possibilidade de fazer essa oração, Senhor, salva-me. Senhor, alcança-me. Senhor, tira-me do fundo do poço. Senhor, muda a minha vida, transforma essa situação. E às vezes Deus nem vai transformar a situação, ele vai te ajudar a caminhar no meio da situação. Pedro não teve a tempestade tirada da vida dele, não. Quando ele foi andar para Jesus, a tempestade estava troando, a tempestade estava acontecendo, tanto que ele teve medo. Quando ele olhou para aquele vendaval, para aquela coisa, ele temeu. E porque temeu, ele já ia afundando no meio da tempestade. Quanta gente afunda no meio da tempestade porque se desvincula de Deus, se desconecta de Deus, se desconecta da palavra do Senhor, se desconecta do cuidado de Jesus, se desconecta do poder de Jesus. Não tem aquela fé que diz na última hora, Senhor, salva-me. Senhor, estende a sua mão. Não deixa eu cair no precipício. Não deixa eu derrapar nesse negócio. Não deixa eu naufragar. Senhor, estende a mão do Senhor e puxa a minha vida para cima e leva-me para perto do Senhor. E eu estou indo, porque pela fé estou indo. Mas, Senhor, tem piedade de mim, porque às vezes no meio do caminho eu fico com medo, eu perco a fé, eu vou sucumbir. Mas, Senhor, salva-me. É o exercício da fé no meio da tempestade. É o exercício na fé no meio das derrocadas. É o exercício da fé no meio das dificuldades. Por isso é que é bom ser crente, porque mesmo nas horas mais decisivas você ainda tem aquela fé que te diz, Senhor, salva-me. E o Senhor salva, ele manda você ir, ele segura na sua mão, ele faz você superar a dificuldade. É isso que aconteceu com Pedro ali. Então, ele foi com Pedro para o barco. Aí ele pega o Pedro, agora nós vamos juntos, nessa tempestade. Sabe por quê? Porque a tempestade não parou, não. Quando ele pegou o Pedro, ele está indo para a tempestade. A tempestade só parou quando ele chegou no barco, aí o vento se acalmou, a tempestade se acalmou. Mas enquanto estava no meio do vento, no meio da tempestade, ela estava troando. E o Pedro agora tinha encontrado com ele no meio da tempestade e estava voltando com ele. É bom você encontrar Jesus no meio da sua tempestade. E depois você vem saindo da tempestade junto com ele. E ele vai chegar na sua casa, no seu barco, na sua empresa, no seu trabalho, na sua vida, no seu casamento. E ele vai chegar lá e vai acalmar o vento. Porque o vento contrário é ruim. Mas ele vai acalmar o vento. Quando acalmou o vento, acabou o que era contrário, né? Acabou o que era ruim. Então, naquele momento, eles glorificaram a Deus. Naquele momento, eles glorificaram o Senhor. E ali eles reconheceram que Jesus era o Filho do Deus poderoso e que Deus os havia visitado ali na pessoa de Jesus Cristo no meio daquela tempestade. A melhor coisa é quando nós podemos ter nossas experiências espirituais e ao invés de sermos derrotados pelos problemas que nos cercam, nós caminhamos pela fé e superamos. Então vamos para um patamar mais alto, para um nível de espiritualidade mais alto, para um nível de fé mais alto, porque a gente viu a mão de Deus operar na vida da gente e a gente começou a ter experiências e testemunhos para mostrar que nos dias difíceis
o Senhor nos viu, o Senhor veio ao nosso encontro, o Senhor viu a nossa fragilidade, o Senhor nos viu afundando, mas Ele também ouviu nossa oração, salva-me, Ele estendeu a mão e nos alcançou e nos levou a Porto Seguro, porque o texto termina dizendo que eles chegaram a Genezaré. Eles chegaram do outro lado, né? Não foi assim que eles chegaram? Chegaram à terra de Genezaré. Então eles atravessaram o barco, o lugar. Eles passaram pela tempestade e eles chegaram do outro lado. Para chegar do outro lado, eles tiveram que vencer a tempestade. E para vencer a tempestade, eles tiveram que ter Jesus no barco, tiveram que reconhecê-lo, tiveram que largar de mão essa ideia de fantasma e pensar no Cristo vivo, essa ideia de ficar atrás de coisas que muitas vezes não representam nada de poder, a não ser o nosso medo, a nossa insegurança, a nossa angústia, e olhar no meio de tudo isso e descobrir que Jesus é real, anda por sobre as dificuldades para nos encontrar e nos chama para estarmos com Ele. E junto com ele nós entramos no barco e atravessamos a tempestade. O vento pode ser contrário, mas o Senhor é favorável. Vamos então olhar para o lado favorável da situação e não para o lado negativo da situação. Que Deus nos abençoe, nos dê um momento especial de oração agora, para a gente fazer o que o Pedro fez. Senhor, salva-me, ajuda-me, orienta-me, socorre-me, ser presente na minha tempestade. Se eu estou na tempestade, às vezes pode dizer, eu estou na peia, estou na dificuldade, mas, Senhor, não me abandone. Eu reconheço a presença do Senhor no meu caminho e me entrego ao Senhor. E vou na direção do Senhor e quero estar com o Senhor. Eu quero estar aos teus pés. E o Senhor vai nos ajudar, porque Ele pode todas as coisas. Porque a Bíblia diz que Ele é aquele que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Aqui nesse texto, Pedro foi para um patamar mais alto, foi para um nível de fé mais alto, porque ele viu a obra de Deus na vida dele, ele viu a ação de Jesus na vida dele. Então ele sai daquela experiência, não como alguém que foi derrotado por uma tempestade, mas como alguém que viu o milagre de Deus dentro de uma tempestade. Deus abençoe os irmãos. Amém?